Olá, prazer enorme estar aqui com você, participando do 7º Congresso Ibérico de Naturopatia. Eu sou Isilda Ferreira, fitoterapeuta brasileira, e me sinto muito honrada de estar aqui convivendo, conhecendo, ouvindo e aprendendo com os meus colegas terapeutas, cada um nas suas áreas, mas sempre muito enriquecedor para cada um de nós. Eu sou apaixonada pela fitoterapia, porque acredito que as plantas têm uma unidade holística com cada um de nós, e utilizá-las a nosso favor é um privilégio. Então hoje eu vou falar com você sobre a fitoterapia ser uma fonte de envelhecimento saudável. E por que eu quero desenvolver esse tema? Bom, basta andar pelas ruas, né? Eu e você podemos ver a cada instante que a população mundial está envelhecendo. E isso muito rapidamente. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, a população idosa, ou seja, pessoas acima de 65 anos, está crescendo vertiginosamente, de uma forma muito mais rápida do que a população abaixo dessa idade. Em 1980, quer seja há 45 anos atrás, o número de idosos no planeta era de cerca de 260 milhões de pessoas. Pula de 1980 para 2021, ou seja, há 41 anos, esse número praticamente triplicou. Saiu dos 260 e foi para 761 milhões de pessoas idosas acima dos 65 anos. Então, a projeção que se pode antever é de que até 2022, essa população aumentou em 10%. E ela vai atingir 16% amanhã, em 2050. Então, em 2050, o número de idosos será o dobro de crianças com até 5 anos de idade. E aí, imagina, você vai ter, suponhamos, 1 bilhão, né? 100 milhões, 1 bilhão de pessoas com mais de 65 anos e 200 milhões com crianças de até 5 anos de idade. Isso nos faz pensar que nós precisamos olhar, com um olhar bastante crítico, que velhice nós queremos ter. O que é que nós vamos fazer porque nós vamos envelhecer? Nós temos visto isso acontecer cada vez mais no planeta, mas como é que nós vamos envelhecer? Nos dias de hoje, o avanço tecnológico é muito grande, não é verdade?
Mas e o avanço humano? Como é que tem sido o avanço humano? Como é que as pessoas estão se desenvolvendo? Como é que está a nossa sensibilidade, a empatia, o cuidado com o idoso? Nós estamos precisando aprender a nos cuidar. Por quê? Eu hoje conto com 72 anos. Me lembro que, quando eu era criança, com 12 anos, as pessoas, em média, morriam com 50, 52 anos. E mais que isso, elas já eram velhinho, alquebrado, arcaico, cheio de dores. Então a tecnologia nos trouxe isso de bom. Nós temos medicamentos, temos orientação de desenvolvimento físico, temos suplementação. Isso está nos fazendo viver mais e melhor. Mas eu fico pensando no controle humano dessa situação. Eu tenho um filho que tem 35 anos hoje. Ele ainda conta com um sentimento de empatia, que é visível não só nele, nessa geração que se formou. Mas eu me pergunto, será que o filho dele será desse jeito? Vai continuar assim? Agirá assim? Pensando que tem que cuidar do pai, da mãe, se nós não vamos nos tornar um peso? Porque era diferente. A gente pensava, ai, tadinha da minha avó, tá tão velhinha, eu preciso ir lá visitá-la, eu preciso cuidar dela, coitado dos meus pais, preciso ajudar, preciso estender a mão. E hoje o ritmo de vida é muito frenético. O raciocínio das pessoas é: eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso comprar mais. E os valores estão ficando para trás. Se você se considerar que o número de idosos com mais de 60 anos vai duplicar até 2050 e até 2100 vai triplicar, isso é uma situação caótica. É uma situação caótica, sabe por quê? Porque em 2100 nós teremos 3 bilhões e 100 milhões de pessoas idosas no planeta. Muito poucos jovens, e os jovens que nós estamos vendo hoje não sabem trabalhar, não são produtivos, são altamente tecnológicos. E o que é que a outra geração vai fazer com isso? Eu não sei. O que eu sei é que a União Europeia já começou a se preparar e a se preocupar com isso. Está se preparando para esses enormes desafios orçamentários, inclusive, econômicos, porque vão surgir demandas muito sérias, porque se baixa a taxa de natalidade e aumenta a taxa de envelhecimento, nós vamos gerar um índice muito maior de aposentados, por exemplo. Vai dobrar a proporção de idosos dependentes nos próximos 40 anos. E ser dependente implica em consequências para o Estado. Além da dependência humana, pessoal, individual, vem um ônus para o Estado. A Organização das Nações Unidas, em 91, já analisando e estudando esse quadro, criou uma cartilha organizando, preconizando os direitos dos idosos. E ela fala lá num dos seus artigos que o idoso tem direito à alimentação, vou ler, alimentação, à água, à habitação, ao vestuário
à saúde, ao apoio familiar e comunitário. Dentre essas coisas preconizadas, esses itens preconizados, ela destaca a importância de promover a saúde e prevenir e tratar doenças ao longo da vida, criar ambientes de apoio para que os idosos possam manter a sua independência e a atividade, considerar a longevidade como um direito social adquirido e uma conquista coletiva. Tá tudo lá, tá muito no papel preconizado e a gente não sabe como isso vai se desenvolver ao longo do tempo, não é verdade? Mas algumas coisas que devem ser consideradas. Quando eu falo assim, considerar a longevidade como um direito social adquirido, eu devo observar que para haver longevidade, precisa haver saúde. E, dentre outra prática, está escrito lá, promover a saúde, prevenir e tratar doenças ao longo da vida. Ou seja, você não precisa esperar adoecer para se tratar. Você precisa se cuidar. E esse é o olhar mais holístico que eu consigo ver dentro da fitoterapia. É simples, é acessível, é prático, porque a planta está em todos os cantos do planeta. Talvez você não saiba usar de forma adequada tecnicamente. E aí você vai se socorrer, é claro, de um fitoterapeuta. Hoje em dia isso está tão avançado, existem nutricionistas, médicos que utilizam algumas plantas nos seus tratamentos, porque você não é só usar a planta, você precisa saber se não há incompatibilidade com a medicação que foi ministrada pelo seu médico. Mas a gente tem que ter um olhar em direção à fitoterapia. Por quê? O envelhecimento provoca declínio de funções cognitivas, por exemplo. O endurecimento das artérias, o aumento do risco de desenvolvimento de doenças tidas como comum quando a pessoa começa a envelhecer. Exemplo, hipertensão, diabetes, demência, artrose, depressão, osteoporose. E é por isso que hoje eu quero falar que esses problemas são tão comuns e tão recorrentes dentro da população que envelhece, mas que não são mencionados e que podem ser minimizados com hábitos saudáveis e com tratamentos naturais como o uso das plantas. Eu escolhi algumas enfermidades para falar aqui com você, para conversar com você, que eu entendo que são muito comuns e que trazem um prejuízo muito grande para nosso equilíbrio físico e emocional. O primeiro deles que eu quero falar com você é sobre os problemas nas articulações e nos músculos. Com que frequência nós vemos uma pessoa de 65, 70 anos utilizando uma bengala, ou quando não quer utilizar, ela manca? Por quê? Porque as articulações estão em sofrimento. A pessoa é acometida de artrose. A cartilagem que protege as articulações fica inflamada e
causa dor e inflamação e afeta o seu bem viver. Ela é uma coisa muito natural no envelhecimento, mas que pode ser evitada, assim como a fraqueza muscular, a rigidez de músculos, a produção de líquido sinovial diminui, que é o que lubrifica as articulações, né? Ela diminui. Mas isso você pode evitar de uma maneira tão simples, com a prática de exercícios. Simples, você não vai gastar. Exercícios como o quê? Caminhada. Treino de resistência. Manter uma vida saudável, com uma alimentação saudável, com a higiene do sono. Procurar acompanhamento geriátrico. Gente, não adianta alguém falar assim, ah, nem parece, você nem parece que tem 50 anos. Imagina, não parece, você não é velho, não parece que você tem 60 anos. Pode não parecer, mas você tem. E o desgaste no seu organismo acontece. E você sabia que a alimentação pode ajudar e muito a combater artrite, artrose, a rigidez muscular, o desgaste do líquido sinovial. É muito simples. E aí entra a fitoterapia, que tá lá na cozinha da sua casa. Quer ver uma coisa que todo mundo tem em casa? Alho e cebola. Aqui no Brasil são dos ingredientes mais populares que a gente tem e usa. Toda a cozinha tem. E eles têm uma substância que se chama alicínia. Sabe o que ela faz? Ela é anti-inflamatória. Ela é antioxidante. Ela é antimicrobiana. Se você usa um bom tempero na sua comida, alho, cebola, cheiro verde, salsinha, cebolinha, orégano, tudo isso é fitoterapia que está à sua disposição. E às vezes a gente fala assim, ah, eu não gosto do gosto da cebola. Tá bom, você não gosta da cebola? Pega 3 dentes de alho, parte no meio, põe numa água de noite, põe lá na geladeira de manhã. Quando você acorda, começa a tomar água de alho. Ela vai controlar a sua pressão, vai ajudar na sua digestão. Ela é uma beleza. Você tem frutas cítricas, que são ricas em vitamina C, que vão estimular a produção de colágeno. E aí a gente põe a laranja, o abacaxi, o limão, que todo mundo tem acesso, a acerola. Você pode usar as frutas vermelhas, que são anti-inflamatório e antioxidante. Morango, goiaba, rabanete. Faz uma saladinha de rabanete. Viu como é fácil? Isso você tem que começar agora, porque nós vamos envelhecer. Não deixa de comer os alimentos ricos em fibras, castanhas, as nozes, vão estimular o trato intestinal. Outra enfermidade que eu acho que eu devo falar, porque ela é muito mais frequente nas mulheres, que é o nicho que eu mais trabalho, né? E que ela ocorre muito frequentemente por conta das alterações hormonais que a gente passa ao longo da vida, né? Ela diminui a massa óssea. Isso torna o quê? Seus ossos mais frágeis, mais sensíveis ao risco de fraturas na coluna, nos braços, no quadril, no fêmur. E a osteoporose é uma doença silenciosa. Ela geralmente não causa sintomas. Quando você descobre, seus ossos já estão enfraquecidos. E você descobre porque ocorreu uma fratura. Porque ela não te dá sintomas.
sintoma nenhum. E quando chega nisso, você já está com osteoporose e ela não tem cura. Ela tem um tratamento objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e diminuir o risco de fraturas. Porém, antes de acontecer a osteoporose, ocorre a osteopenia, que é uma condição em que a densidade mineral dos seus ossos está abaixo do normal para a sua idade, dentro de uma tabela de classificação da Organização Mundial de Saúde. E como é que você descobre isso? Fazendo uma densitometria óssea. Se você fizer exames regulares, tiver uma densitometria, ela vai mostrar, olha, você está com osteopenia. E isso é muito fácil de tratar, isso se trata. Não precisa chegar até a osteoporose. Você vai ter que abandonar o sedentarismo, o tabagismo, que eu acho que já está tão fora de moda, né? Poucas pessoas fumam agora no mundo. Mas você vai praticar uma atividade como corrida, musculação, dança, uma dieta rica em cálcio e vitamina D e vitamina K, M7. Isso aí é uma coisa de... Corrigir as deficiências de vitaminas e minerais, ou seja, uma suplementação. Você precisa de um profissional que saiba te indicar e colocar as suas suplementações, as suas vitaminas no nível certo, tá? Então, se você combater uma osteopenia, você não vai ter osteoporose, não vai ser limitante. E como que você faz isso? Você pode usar brócolis, espinafre, peixes, carnes, semente de abóbora, semente de gergelim, castanhas, amêndoas. É uma gama que continua na sua cozinha e que vai te deixar viver bem e melhor. Agora, a terceira enfermidade que eu quero falar com você está catalogada entre as 10 doenças que são mais responsáveis pelo índice de óbitos no planeta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 55% dos 55 milhões de óbitos que ocorrem no planeta todo ano são em decorrência de doença cardíaca, diabetes e hipertensão. E eu quero falar da doença cardíaca isquêmica porque ela está intrinsecamente ligada com a diabetes e hipertensão. Veja, as doenças cardíacas são aquelas que ocorrem quando o coração não recebe oxigênio e nem nutrientes suficientes. Devido ao quê? Obstrução de artérias coronárias. E isso ocorre por quê? Quando não é congênito, que pode acontecer, ela é em decorrência de maus hábitos desenvolvidos. É o excesso de açúcar, é o excesso de carboidrato, é a falta de exercício. Gente, nós estamos morrendo porque escolhemos. Escolhemos comer mal, escolhemos viver mal, escolhemos comer mal, escolhemos beber mal. Nós somos o único animal que depois de 2 anos continua mamando, tomando leite de vaca. Você pode simplesmente trocar isso por um leite de gergelim, um leite de semente de melão, que vai fazer bem para o seu organismo. Você não precisa tomar leite de vaca, que a vaca come capim. A
vaca não mama, nem o bezerro mama. Depois de 2 anos, ele come capim. Mas você precisa continuar tomando leite da vaca, que tem proteínas que fazem mal para o seu organismo. Então, a gente sabe que isso pode ser prevenido dentro da fitoterapia. Você não precisa chegar ao ponto de adoecer. Se você vai ao médico e ele fala assim, olha, seu açúcar está um pouquinho alto, tem plantas maravilhosas que podem, equilibrar. Faça um suco de berinjela, vai diminuir seu colesterol, vai ativar sua circulação sanguínea. Usa o melão de São Caetano, Mormondica charantia. Eu gosto de falar o nome científico porque você alcança em todos os lugares. A Bauhinia forficata, que é a patinha de vaca, que vai diminuir o diabetes, não vai deixar chegar até o diabetes. Agora, se você está com colesterol elevado, não tem nada melhor. Eu vou te deixar aqui uma receitinha simples, que é um suco. Que você vai usar um abacaxi lavado, muito bem higienizado, mas com casca e tudo, né? Vai fazer um suquinho de abacaxi, vai colocar uns pedaços de gengibre e, cara, um pouco de pepino, por exemplo, que é muito bom. Segundo pesquisa feita na Índia, a administração do extrato de pepino é suficiente para reduzir concentrações de colesterol, triglicérides, fosfolipídios e ácidos graxos. Viu? O gengibre, meu Deus, sabe o que ele faz? Ele restaura a mitocôndria, aquela parte da célula que é responsável por produzir energia no nosso organismo. Olha só. Então, o abacaxi é uma maravilha para equilibrar o colesterol. E a gente tem uma gama de plantas, por exemplo, como a sete sangria, que segundo estudos, ela tem esse nome porque ao ser utilizada, ela equivaleria a 7 sangrias, o valor igual de 7 sangrias que fossem feitas numa pessoa com hipertensão. Então, temos recursos na natureza para vivermos bem e melhor. Ninguém precisa ficar doente para se tratar. O olhar da fitoterapia é muito holístico, né? E o mais importante de tudo é saber que quando ela é usada de uma forma correta, ela se transforma numa fonte de vida saudável. Você vai viver saudável, você não precisa adoecer para depois se tratar. As plantas possuem moléculas, fito-hormônios muito parecidos com o do nosso corpo. E por isso, ele não agride a nossa estrutura orgânica, porque não foi feito em laboratório. Que você vai tomar um remédio para diabetes, aí ataca, você fica com hipertensão, atinge o seu pâncreas e a coisa vai não crescendo e compra outro remédio e aumenta a dose e você fica prisioneiro. Não. A fitoterapia te trata e em muitos casos te cura. Quando você abaixa o seu colesterol, você está matando a sua hipertensão. Aquela placa de gordura que tinha na sua artéria não existe mais e deixa o seu sangue circular livremente. Então, agora finalizando, o que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar,
ter um olhar totalmente holístico para o nosso viver. Se olhar buscando um autocuidado, se conhecer, conhecer o seu corpo, as suas reações, as suas necessidades. Você conhece o seu corpo? Você já falou com o seu corpo? Você ouviu as respostas do seu corpo? São fatores que a gente tem que parar e pensar. Você respira bem? Você come bem? Como é que é o seu prato? Ele é multicolorido, com legumes, frutas e verduras? Ou ele tem um pedação assim de carne, de linguiça, de torresmo bem gordo? Você se movimenta? Que movimento você faz em prol de si mesmo? E a sua mente? Você se conhece? Você é o que sua mente pensa ou a sua mente é o que você pensa e governa para ela? E finalmente você precisa respeitar o seu eu. Quando você respeita o seu eu, você vai fazer a junção de corpo, alma, mente e espírito. E aí tá a beleza da vida. Você não vai se violentar. Quando você controla, quando você conhece o seu eu, você controla a sua mente. Controlando a sua mente, você vai controlar o seu alimento, você vai separar o que é bom e o que é ruim para você, você vai fortalecer os seus órgãos do sentido, você vai respirar melhor, você vai olhar e ver, e você vai resguardar o seu corpo de muitas enfermidades que são geradas pelos maus hábitos. Eu espero verdadeiramente que isso faça algum momento de reflexão na sua mente, no seu coração, que esse momento acrescente vida na sua vida e que você olhe a fitoterapia de uma forma mais leve, porque de verdade o que a gente busca é o bem viver. Então cuide-se para não adoecer e lembre-se, saúde é o seu melhor remédio. Um agradecimento final a cada um de vocês que está acompanhando este momento no Congresso, um agradecimento a todos que estão aqui, acrescentando, somando e nos fortalecendo. Junto, nós estamos estruturando uma carreira forte, com um olhar mais humanizado sobre a face da Terra. Vamos todos envelhecer bem. Tchau, grande abraço!